falar com você sobre olhar. O olhar é sempre algo muito discutido, percebido. O olhar do homem para a mulher, o olhar da mulher para o homem. Tem pessoas que se conhecem pelo olhar, que ao longo da vida vão construindo uma intimidade tal que conseguem se identificar, entender plenamente o que os dois estão falando, simplesmente sem uso da palavra, apenas com o olhar. Mas o olhar que eu queria falar com você especificamente é um olhar de Jesus. Jesus sempre teve um olhar diferente a respeito de todas as coisas. Teve uma ocasião que ele passou numa coletoria, onde havia um coletor de impostos, que era um publicano, um cara responsável pela coleta dos impostos no período em que eles viviam. Era um cara assim, que as pessoas não gostavam, não o cara especificamente, mas o tipo de função dele era um tipo de função que produzia uma série de ruídos, dificuldades, relacionamentos, era o caos. Bom, Jesus passou ali e disse para aquele homem chamado Mateus, que alguns chamam de Levi, diz para ele assim: segue-me. E a Bíblia não descreve mais nada, deixa a gente na maior curiosidade para saber como é que aconteceu tudo. E a Bíblia diz que simplesmente ele levantou e passou a seguir a Jesus. É o autor de um dos evangelhos, o Evangelho de Mateus, personagem muito importante dentro do contexto bíblico. E a grande diferença estava em que, enquanto todas as outras pessoas olhavam para Mateus como um coletor de impostos, Jesus olhava para Mateus como um discípulo. O olhar de Jesus é esse aí, ele é completamente diferente. Enquanto todo mundo enxerga uma coisa, Jesus está vendo outra coisa completamente. Bom, um exemplo muito especial para a minha vida pessoal sobre esse ponto é que ele olhou para Pedro quando Pedro negou pela terceira vez, depois de ter sido anunciado isso, depois que eles viveram esse tempo difícil. Pedro negou a Jesus. Jesus tinha todo o direito do ponto de vista humano para chegar e reclamar, para dizer: viu, Pedro, não te disse, eu não te falei essa história, eu não te contei que isso ia acontecer. Mas ao invés de agir assim, Jesus agiu de uma forma tão doce, tão carinhosa, que ele simplesmente olhou para Pedro. E o olhar de Cristo, que está relatado por Lucas, e Lucas é um médico, Lucas ele era uma espécie de um jornalista com uma capacidade de sintetizar muito bem as coisas. Ele olha para Pedro e o seu olhar é cheio de misericórdia, o seu olhar é cheio de graça, o seu olhar é cheio de amor. Só Jesus faz isso. O olhar de Jesus para Pedro é um olhar que levou Pedro ao arrependimento e não ao remorso. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar que levou Pedro ao arrependimento e não à culpa. Só Jesus faz isso, porque o olhar de Jesus é um doce, maravilhoso, cativante, poderoso olhar que muda a nossa vida para sempre. Se eu te disser que Jesus sabe da sua vida, que Ele conhece a sua história, seu passado, seu presente, seu futuro, se eu te disser que Ele se importa com você, se eu te disser, por exemplo, que Ele sabe de toda a estrutura interna das suas inquietações, dos seus projetos, dos seus sonhos, se eu te disser que Ele olha para você com esse olhar, você acreditaria? Porque é exatamente esse o olhar dele. Jesus nos olha com esse olhar, com o olhar que nos deixa levemente impactados, constrangidos, e de uma forma muito doce e especial, ele nos leva a uma mudança de vida a partir do seu olhar. Hoje, quando você se lembrar de olhar para alguém, ou mesmo quando você se olhar diante do espelho, lembre-se do doce olhar de Jesus para você. Deus te abençoe.